Raiou para nós um dia de bênção. Vinde, nações, e adorai o Senhor, porque grande luz desceu sobre a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez o Senhor nos concede a graça de um novo dia, mais uma oportunidade de realizarmos o seu querer e a sua vontade. Nós nunca devemos ter medo de realizar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é aquilo que em nós nos ajuda a realizar o melhor de nós mesmos, aquilo que Deus pensou para cada um de nós. Então é nesse desejo que a gente começa esse dia buscando sempre realizar o seu desejo para nós. Vamos então rezar a oração da coleta que a liturgia nos propõe. Ó Deus, o vosso Verbo eterno ornou a face do céu e assumiu da Virgem Maria a fragilidade da nossa carne. Nós os pedimos, aquele que, como esplendor da verdade, apareceu entre nós, manifeste a plenitude do seu poder para a redenção do mundo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 12 a 17, de 23 a 25. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ontem nós celebrávamos a solenidade da Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus Cristo a todos os povos e nações. Ele não veio só para o povo judeu, mas a sua mensagem, a sua proposta de salvação são para todos os povos, todos aqueles que abrem o coração para acolhê-lo em sua vida. Os magos do Oriente que visitam Jesus simbolizam então essa abertura universal a Jesus Cristo. Neles, todos nós também estamos representados. E hoje a liturgia nos propõe esse texto bíblico no qual se narra o início do ministério público de Jesus. João Batista, então, é preso. E Jesus interpreta esta prisão de João Batista como que o pontapé para que ele inicie o seu ministério público. Nós sabemos que Jesus permaneceu aproximadamente 30 anos, numa vida oculta em Nazaré, do qual nós não dispomos de muitas informações, mas que certamente ele viveu como um judeu do seu tempo, mas que aproximadamente a partir dos 30 anos ele começou a se manifestar publicamente, a realizar o seu ministério. Então é mais ou menos esse o contexto da liturgia de hoje. Então, o texto bíblico diz que Jesus começa o seu ministério
numa região distante. Ele não começa na capital, não começa nas grandes cidades daquele tempo, mas ele começa na região mais ao norte, na região da Galileia, um território que era considerado uma terra pagã, uma terra sincrética, uma terra distante de Deus. Porque no passado havia muitos povos pagãos haviam invadido aquela região e se misturado com os judeus que aí viviam, de modo que a fé que se praticava ali não era uma fé assim tão pura conforme o povo judeu vivia em Jerusalém. Então Jesus começa o seu ministério, podemos dizer assim, na periferia, onde as pessoas estavam mais distantes da palavra de Deus, onde eles padeciam por toda sorte, por toda espécie de males, né, físicos e espirituais. E Jesus começa o seu ministério com um convite à conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, se a gente pudesse resumir a pregação de Jesus, ela está baseada no anúncio do reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, é preciso se converter. E como sinal de que o reino de Deus se faz presente, Jesus realiza curas, liberta as pessoas de todo tipo de doença, de possessão, de tudo aquilo que impede o bem-estar do ser humano, o bem-viver do ser humano, né? Para que assim as pessoas pudessem aderir à sua proposta, pudessem reconhecer nele realmente o enviado de Deus. Meus irmãos, prossigamos então esse dia pedindo que também nós acolhamos o reino de Deus em nossa vida. Jesus no Evangelho vai dizer que o reino de Deus, ele não está num lugar específico, mas ele está no meio de nós. Ele se realiza em nós, desde o nosso interior para o nosso exterior. Todas as vezes em que nós fazemos gestos que dizem da presença de Jesus, é o reino de Deus no meio de nós. Que estejamos todos nesse horizonte do reino, que é esse convite para o qual Jesus nos chama hoje. Que Deus abençoe você e que a Mãe do Perpétuo Socorro te conduza. Amém.